Olá pessoal, vamos dar início ao curso de Álgebra. É um curso que faz parte do currículo de vocês, do 6º semestre, do curso de Licenciatura em Matemática. Eu sou o professor Adson e estarei com vocês ao longo desse semestre. Um curso de Álgebra é um curso importante no currículo de vocês, principalmente quem vai ser futuramente um professor de matemática, né? Vamos ver por que isso também. As origens da álgebra surgiu na antiga Babilônia, onde os matemáticos, por causa de alguns problemas clássicos, como a quadratura dos cubos, algumas questões assim, começaram a introduzir letras, né, e equações para resolver o problema. E aí surgiram os primeiros cálculos algébricos para resolver as equações lineares e as equações quadráticas. A forma atual se deu devido a dois franceses, por volta do século XV, né? Primeiro o francês que teve o início toda a formulação da forma que a gente conhece hoje, das estruturas que a gente conhece hoje da álgebra, o François Vieutet e René Descartes, posteriormente escrevendo a linguagem como trabalhamos hoje em dia. O que estudaremos nessa componente, né? A álgebra possui diversas ramificações, dentre elas a álgebra abstrata, né? Durante o ensino médio, o fundamental e o médio, a gente é apresentado no ensino básico, né, a álgebra elementar, né? Mas nesse curso nós vamos abordar a álgebra abstrata. Quais são os pré-requisitos para estudar álgebra? Os pré-requisitos são bem simples. Conjuntos, funções e relações de equivalência e a álgebra elementar que a gente vê lá no ensino básico. Essa formalização de conjuntos, funções, vocês veem também na disciplina análise matemática, que dá uma boa fundamentação para essa disciplina. Estruturas algébricas, né? O que vem a ser estruturas algébricas, o termo estruturas algébricas, né? É o que dá a ideia que está por trás da álgebra, né? Que é organizar conjuntos munidos de uma ou mais operações binárias. O que se entendia operações binárias? Nada, por exemplo, no conjunto dos números inteiros, é a soma e a multiplicação, né? Ou seja, a cada par binária, a cada par de elementos, eu gero um novo elemento. Por exemplo, a soma. Se eu tenho dois elementos, A e B, somando, eu vou obter um novo número, A mais B. Então, isso é uma operação chamada operações binárias. Então, a gente tem uma ou duas operações binárias e, a partir delas, a gente tenta organizar os conjuntos com certas estruturas, com as mesmas características, né? A ideia é usar uma linguagem para tratar problemas numéricos de modo geral, sem precisar associá-las a um caso específico. Então, a ideia da álgebra abstrata, as estruturas algébricas, é generalizar certas estruturas matemáticas. As principais estruturas matemáticas iniciais, vamos dizer, as principais e introdutórias, grupos, anéis e corpos. Neste curso, a gente vai trabalhar com os anéis e corpos. A parte dos grupos, digamos que seria uma álgebra 2, uma álgebra 3, que está no currículo de vocês, talvez como optativa. A fim de alcançar esse objetivo de estudar os anéis e os corpos, dentro dos anéis, uma estrutura que vem prevalecendo, que são também a estrutura dos anéis de polinômios, um homorfismo de anéis, que nada mais é uma aplicação entre anéis, e que tem certas propriedades importantes, né? Que preserva, te diz que preserva as operações em si. Então, a fim de alcançar esse objetivo, nós vamos dividir o curso em duas unidades, né? Para atingir o conteúdo programático do curso. Na primeira unidade, estaremos iniciando uma reflexão sobre os números inteiros. Uma reflexão no sentido que a gente vai rever os números inteiros com uma visão abstrata, uma visão algébrica da sua estrutura, do seu comportamento, das suas características, das suas propriedades, né? E dentro delas a gente vai rever a aritmética dos números inteiros, que a gente trabalha lá no Ensino Fundamental 2, né? E a partir daí a gente vai entrar com um conceito de ideais, que é certos
certos subconjuntos com certas propriedades dentro do conjunto dos números inteiros e falar um pouquinho sobre a fatoração única, que é muito usado no ensino básico, né? Que todo número pode ser decomposto de única forma por fatores de números primos, né? Depois aí entramos no conteúdo, no segundo tópico da nossa primeira unidade, anéis, subanéis e ideais. Nesse tópico, nós vamos começar a caracterizar os conjuntos pelas suas propriedades, né? Então, é uma forma abstrata de ver, algébrica, de ver os conjuntos, né? Fechando a primeira unidade, vamos para a segunda unidade, onde vamos abordar 3 tópicos. Homomorfismo de anéis, né? Como eu já disse, é uma aplicação entre anéis com certas características. Domínios fatoriais, que em certo ponto vai dar uma ideia de uma extensão dos anéis para construir, por exemplo, o conjunto quociente, que a gente conhece, né? O conjunto Q. E falar um pouquinho de polinômios, também de forma abstrata, né? É bom que fundamenta um pouquinho o que a gente vê lá no ensino médio. Nosso cronograma vai estar planejado por semanas. Serão 7 semanas. Em cada semana, a gente vai ter um fórum, em que nós vamos estar discutindo, abertas discussões do tópico, do tema daquela semana. Então, cada semana vamos ter um tema, então vai ter um fórum para fazer as discussões. Essas discussões se baseiam no material didático, que vai estar lá no AVA, e as listas de exercícios, né? Assim como o seu gabarito também vai estar disponível para vocês fazerem as discussões nos fóruns, né? Então, na primeira semana, quais as atividades programadas para vocês? Vocês têm que estudar as notas de aulas. Essas notas serão disponibilizadas também no AVA, né? Essas notas não estão num livro. Eu vou lançar no sistema, mas basicamente eu vou construir essas notas a partir de 2 livros básicos muito usados na graduação, em qualquer tópico de álgebra, né? Qualquer curso de álgebra, que é o livro do professor Adilson Gonçalves. Posteriormente eu vou estar informando essas referências, e do professor Higino, né? Domingos Higino e Gelsiese. Muitos conhecidos, 2 livros de álgebra moderna e introdução à álgebra, muito conhecido na literatura matemática. Nessa semana, nós vamos trabalhar, nessa primeira semana, com a aritmética dos números inteiros, né? Nessa aritmética, nós vamos trabalhar as propriedades, né, aritméticas relacionadas às 2 operações, soma e multiplicação, assim como também vamos trabalhar algumas definições importantes, como números primos, como MDC, fatoração dos números primos e em si, né? Então, nessa primeira semana, nós vamos trabalhar esses conteúdos. Então, estudar o conteúdo que está lá escrito, a sequência, né? Tentar fazer as listas de exercício, a lista de exercícios, e participar do fórum. E no final da semana, vai estar aberto para vocês no AVA a avaliação virtual. Então, a primeira avaliação que vai ser posta para vocês já na primeira semana, no final da semana, todo final de semana também estamos programando alguma avaliação relacionada ao conteúdo daquela semana. Na segunda semana, assim como na primeira, estudar os tópicos, só que agora esses tópicos também dentro do conjunto dos números inteiros, mas os ideais, fatoriação única, e aí vai ter um exemplo de um conjunto muito importante, que é o ZN, em que vocês vão ter um destaque sobre ele, né? É uma classe de conjuntos muito importantes, que a gente vai chamar de anéis futuramente, né? Participar do fórum semanal e vem a avaliação virtual. Então, temos 2 avaliações virtuais já nessa primeira unidade. Na terceira semana, já saímos das notas de aula e vamos para o livro texto, que é um livro de estruturas algébricas. Foi um livro escolhido dentro dos livros que compõem a Universidade Aberta, UAB,
E esse livro foi o que condiz mais com a realidade do curso de vocês. A realidade no sentido da ementa que está no PPC do curso de vocês. Então, dentro da minha pesquisa dos livros que estão abertos, né, livres, vamos dizer assim, a escolha foi feita desse livro, que é de um professor da UFCE do Ceará, né? Então, nesta terceira semana, nós vamos abordar o estudo desse livro, né? Começar a estudar esse livro, mas vamos começar a partir do tópico 2, porque o tópico 1 dele é a parte de grupos que nós não vamos abordar nesse curso, né? Então, vamos a partir do tópico 2, que fala sobre anéis, subanéis, ideais. Lembrando que da forma abstrata no sentido em que a gente vai pegar um conjunto com certas características e a partir desse conjunto a gente obter as propriedades referenciadas nesse conjunto, né? Ao final dessa semana, dessa terceira semana, nós vamos ter nossa primeira avaliação presencial orientada. Orientada no sentido que vocês podem ter o apoio do tutor local, né? Vai ser uma atividade, uma avaliação estilo uma prova, né, escrita, ou um trabalho escrito em que vocês têm que me enviar ou postar no AVA, tá bom? Bem, na quarta semana, ficou aberto uma semana de revisão, uma semana no sentido em que vocês vão ter um tempo para rever os conteúdos das 3 primeiras semanas, né, a parte dos números inteiros, aritmética, ideais e a fatoração nos inteiros, e essa parte de anéis, subanéis e ideais. Vai ter um momento para fazer a revisão dos conteúdos, assim como das listas de exercícios trabalhadas nessas 3 primeiras semanas, né? Então, ao término dessa semana, no último dia da semana acadêmico, vamos dizer no sábado, a gente terá a nossa primeira avaliação presencial. Na quinta semana, damos continuidade ao estudo dos conteúdos, do conteúdo programático, analisando os tópicos 3 e 4. Essa semana é uma semana um pouquinho mais carregada, porque pegamos 2 tópicos. Apesar de ter 2 tópicos, 2 conteúdos aí, em questão de carga de assunto, dá praticamente a mesma coisa dos outros, né? Mas vamos trabalhar um homomorfismo de anéis e domínios fatoriais nessa semana, né? Vai estar aberto o fórum e vamos ter uma avaliação virtual ao final da semana. Na sexta semana, vamos trabalhar exclusivamente com polinômios. Mais precisamente, vamos entrar na ideia de tentar classificar os polinômios também como os anéis de polinômios, né? Com as características que tem um anel. E, claro, pelas características de um anel, vamos falar sobre fatoração dos seus elementos, né? Fatoração única, ou seja, para isso eu vou ter que entrar em falar em ideais, as mesmas características vistas no tópico 2, né? Que é anéis, subanéis e anéis, só com o cuidado que eu estou trabalhando sobre polinômios, né? Ao final dessa semana nós vamos ter uma avaliação presencial orientada, né? Assim como na primeira unidade, nessa segunda unidade vamos ter uma orientada com as mesmas características. Vai ser uma prova, um trabalho em que vocês vão estar retornando para a gente essa atividade e que pode ser apoiada, orientada pelo tutor presencial. E por fim, na sétima semana, nós teremos uma semana de revisão e ao fim dela teremos uma avaliação presencial com os conteúdos da segunda unidade. Como vamos avaliar, né, o aprendizado de vocês? Como vocês viram, ao longo do cronograma, nós teremos fóruns, que são momentos em que vocês podem lançar as dúvidas de vocês, lançar alguma definição, verificar o conteúdo, né, verificar algum problema na lista que vocês estão com dificuldade, solicitar o auxílio dos tutores, né? Então, vai ser avaliada a presença de vocês lá, a discussão de vocês, né? Como vai ser avaliado o fórum? É bem simples. Nós temos 7 semanas, então temos 7 fóruns abertos semanais, né?
Para o aluno obter alguma pontuação, né, que a pontuação, depois eu vou dizer os valores dela, o aluno tem que participar de pelo menos de 4 dessas semanas. Né, participar de 4 dessas semanas. Se participou de 3 ou menos, o aluno não vai ter pontuação equivalente nesses fóruns. As avaliações virtuais. Essas avaliações foram 3, 2 na primeira unidade e 1 na terceira unidade. São avaliações em que vocês respondem um questionário no próprio AVA. As avaliações presenciais orientadas, atividades em que vocês vão trabalhar sobre a orientação dos tutores e enviar o trabalho posteriormente. E as avaliações presenciais, que são 2 avaliações, 1 por unidade também. Como será composta a nota de vocês, né? A nota das avaliações virtuais que vai ser composta pelos fóruns, a participação dos fóruns de vocês e as avaliações virtuais. Cada atividade dessa vai valer meio ponto, então totalizando 2 pontos nas avaliações virtuais. Então vocês podem alcançar até 2 pontos nas avaliações virtuais. As presenciais orientadas serão compostas, são duas notas e cada nota será no máximo 2. Então, vocês podem alcançar, na nota referente à avaliação presencial orientada, poderão alcançar até 4 pontos. E a nota das avaliações presenciais, assim como a orientada, vocês podem alcançar até 4 pontos, sendo que 2 pontos por prova. Então, totalizando, né, teremos no máximo nota 10. Né? E 2 pontos das virtuais, 4 pontos da avaliação presencial orientada e 4 pontos das avaliações presenciais. O nosso livro-texto virtual, né, como eu já tinha adiantado para vocês, o tópico é Estruturas Algébricas, né, do professor Ângelo Papa Neto. Ele é da Instituto Federal do Ceará. Esse material foi escolhido, repito, escolhido no sentido de abranger toda a ementa de vocês, que está no projeto pedagógico do curso de vocês. Assim de complementar, eu vou lançar algumas notas de aula para complementar esse material, que eu acho importante fazer uma rediscussão, no caso dos números inteiros, e nele não consta. Então eu vou incluir esse material no AVA para vocês. Outras leituras importantes, né, são do professor Domingues Egino, né, o livro Álgebra Moderna, do professor Adilson Gonçalves, Introdução à Álgebra. Bem, pessoal, boa sorte, bons estudos esse período que vem aí pela frente e obrigado.